Agora a gente muda de assunto e fala sobre a população idosa, que não só no Brasil e no mundo, ela está aumentando e muito. Olha só, projeções do Fundo de Populações das Nações Unidas indicam que 1 a cada 9 pessoas no mundo tem mais de 60 anos. E isso está aumentando, pode rodar. Estudo das Nações Unidas mostra que em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos no mundo. Aqui no Brasil, a população idosa tende a aumentar. De acordo com dados do IBGE, o país tinha 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em 2012. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que o país ocupe o 6º lugar no ranking de idosos em 2025, quando deve chegar a 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. A expectativa de vida também tende a crescer, devendo chegar a 80 anos em 2041. Com o envelhecimento da população, como fica o funcionamento das políticas que garantem os direitos básicos dos idosos nos locais que prestam atendimentos a eles? É isso que você vai ver agora no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio hoje Maricelma Meleiro. Ela é promotora de justiça e assessora do Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva, o CAL Cível, área do idoso e inclusão social do Ministério Público do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada, Regiane. A gente que agradece a presença aqui. Muito obrigada. Ainda falando sobre esse envelhecimento da população, não só no Brasil e no mundo, isso tem um impacto muito importante nas finanças das famílias, nas finanças do próprio governo, né? Como que a gente deve se preparar para o envelhecimento da população? Bom, o envelhecimento da população, Regiane, ele tem que ser iniciado antes do envelhecimento, né? Antes dos 60 anos. É importante que a população tenha uma vida saudável, ativa, e isso irá prevenir muitas doenças e impactos orçamentários, né? Porque o grande responsável pelas políticas públicas é justamente os órgãos do Poder Executivo e as famílias estão envolvidas nesse processo como responsáveis diretas, né? E os próprios idosos têm caminhos hoje na medicina, na questão de lazer, na atividade física, para poder prevenir um envelhecimento que seja um envelhecimento muito vulnerável. Mas a gente tem, inclusive, o Estatuto do Idoso, que é um estatuto até que recente, que diz muitas coisas bacanas, né, que pela lei seria o mundo ideal se isso tudo fosse colocado em prática, mas não é muitas vezes o que a gente vê, né? O respeito ao idoso no dia a dia, os seus direitos sendo colocados em prática, né, doutora? Não, não é. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso, ele veio em 2003, é um marco regulatório dos direitos dos idosos, inclusive os que estão institucionados, Regiane. Mas ele veio num país onde culturalmente nós não temos um histórico de tanto culto ao respeito, à deferência à pessoa idosa, né? A entendê-la como uma fonte de experiência e sabedoria que pode muito colaborar com as gerações mais jovens. Então, a aplicação da lei nesse contexto cultural, ela demora um pouco mais. Fica prejudicada, né? Prejudica e é mais lenta. Mas com os dados de envelhecimento, com esses estudos populacionais, não há outro caminho, né? Senão ser investido em educação para os mais jovens. A questão de integração intergeracional é fundamental nesse processo e a divulgação dos direitos para os próprios interessados, que são os idosos. Que muitas vezes têm direitos que nem sabem, né? Exato. Os cuidados que as pessoas devem ter também no momento de contratar o que hoje muitas pessoas comumente chamam de casa de repouso ou asilo, mas esse já não é o termo correto, né, que deve ser usado, não é isso, doutora? Não. Casa de repouso foi um termo utilizado para minimizar o termo asilo, né? Que ele remonta no Brasil à época colonial, onde as pessoas eram segregadas, pessoas desvalidas da sociedade e de qualquer segmento. E ele foi muito responsável pelo atendimento dos idosos por omissão do poder público, né? O Estatuto de Idoso trouxe uma regulamentação, um marco regulamentador na área das entidades de atendimento a idosos, e ele trouxe esse termo, entidades de atendimento. Não se fala mais asilo em outra designação.
Então, a partir de agora, a gente designa esse serviço que é de longa duração. A pessoa, por conta própria, querendo residir numa entidade, ela pode contratar esses serviços das particulares, das entidades com fins lucrativos, ou havendo uma vulnerabilidade identificada pela assistência social, a pessoa pode ser encaminhada a uma entidade filantrópica, né, ou pública. E sendo chamadas de asilo ou casas de repouso, porque a gente encontra muitas pela cidade. Próximo à minha casa, por exemplo, tem bastante, inclusive com esse nome na frente. Elas acabam escapando de algum tipo de fiscalização, de algum rigor diferente que a lei impõe para o cuidado com o idoso? Não. Algumas, maliciosamente, têm essa intenção, né? Clínicas geriátricas, lar de idosos. Porém, hoje já tem um consenso entre no próprio serviço de que a vigilância sanitária é quem deve fazer, à vista de uma inspeção onde ela identifique um caráter de moradia de idosos e de atendimento às necessidades dele, de que se trata de uma entidade de atendimento de idosos e que deve atender, seja com fins lucrativos, seja filantrópica, deve atender toda a legislação. Não é incomum a gente encontrar histórias de pessoas que precisaram de casas desse tipo, né, de entidades desse tipo, e tiveram reclamações muito graves, né, no tipo de atendimento que o familiar recebeu e precisou tirar e tudo mais. Existe uma fiscalização acontecendo em cima dessas casas? Porque a gente vê dados muito preocupantes, né, mais de 70%, por exemplo, não estão adequadas com relação ao alvará de funcionamento ou ao alvará que o próprio Corpo de Bombeiros, né, tem que liberar para o funcionamento de uma casa de atendimento ao público. O que está faltando para que essas casas entrem no eixo, para trocar em miúdos? Está faltando muito trabalho das casas, da fiscalização, de todos os setores envolvidos. Na verdade, são alarmantes, 74% não tem alvará do Corpo de Bombeiros. Quase todos. Insegurança total, em termos de combate a incêndio. 73% não tem alvará da vigilância sanitária. Então, as condições de saúde, elas não têm o atestado do Estado de que estão em conformidade ao que se deve ser a dar um atendimento digno para essas pessoas. Exato, Regiane. E aí, baseado nesse dado que é alarmante, é preocupante demais. Quando uma pessoa precisa de um serviço desse tipo, o que ela precisa? É claro que na hora de vender o produto, existe uma certa maquiagem ali que pode acontecer. Mas eu imagino que também devam ter alguns indícios importantes que o familiar, que o parente também pode tentar descobrir no ato da contratação desse serviço. Você tem algumas dicas para dar? Claro. Só para terminar, a outra questão o Ministério Público, a Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal de Idoso são órgãos que obrigatoriamente, pela lei, devem fazer a fiscalização. E eles em São Paulo já se organizaram articuladamente em todos os municípios para que as fiscalizações aconteçam, monitoramento, processo pedagógico para a entidade se adaptar e sanções também que são importantes. As dicas, né? A primeira dica é, ao entrar numa entidade, é verificar se a entidade tem os alvarás, né? Há também alvarás importantes, como o de funcionamento da entidade, regularização de obras, que vai dar noção se a entidade tem as questões de salubridade atendidas. Ao chegar e não tendo esses alvarás, é necessário que seja questionada a entidade o porquê que não tem, né? Agora, observações que os familiares podem ter. Identificação na fachada. A entidade tem que ser identificada porque ela evita a clandestinidade. A questão de salubridade, higiene local, o número de funcionários, o aspecto dos idosos que estão sendo atendidos, do próprio familiar, se ele está apático e nunca esteve, se ele está corado, se há uma integração entre os idosos na entidade, porque é a casa deles, é uma moradia, né? Sim. Eles têm que estar integrados. Se a entidade promove atividades culturais, de lazer, de estimulação dos idosos internamente e também externamente, porque no paradigma do Estatuto de Idoso, uma entidade, ela não é segregatória. O idoso, entrando na entidade, ele não fica intramuros, ele tem que conviver na comunidade. Claro. E ele tem também que manter a preservação dos vínculos familiares. Então, o que o familiar pode perceber? Se o regime de visitas dos familiares é adequado a atender todos os horários para possibilitar
a manutenção do vínculo dos familiares com os idosos, se os idosos podem sair, são franqueados algumas atividades desde que acompanhados, sob responsabilidade, porque afinal de contas eles estão residindo na casa. Imagino que eles têm que ter também uma certa autonomia para desenvolver algumas tarefas de acordo com a possibilidade de cada um também, né? Sem dúvida. Liberdade. Isso é uma das exigências da vigilância sanitária. É participação da organização, né, da moradia. E os aspectos gerais podem indicar que a entidade tem algumas falhas. Deve ser questionado com a entidade e perguntado quais vão ser as providências que estão tendo, que vão ser tomadas em relação à regularidade. Se houver dúvidas, aí a busca pelos órgãos de fiscalização para uma denúncia ou uma conversa de orientação a respeito. Daqui a pouquinho você diz aonde a gente pode fazer essa denúncia também, que é muito importante que a gente tenha essa informação em mãos. Vamos dar uma olhada na pergunta que o pessoal das ruas tem para você. A primeira pessoa é o Paulo, pode colocar. Meu nome é Paulo. Pela lei, com qual idade uma pessoa pode ser considerada idosa? Bom, Paulo, Regiane, é há 60 anos de idade. Só que há uma exceção, trazida pela Constituição Federal, que não enfrentou a questão do corte etário do idoso, mas ela disse que entre 60 e 65 anos é facultado ao município conceder o transporte municipal gratuito. Mas é obrigação a partir dos 65 anos. 65 anos, tá. Para os demais direitos, todos 60 anos. Certo. Vamos ver a pergunta da Hilda? Meu nome é Hilda. Queria saber quais os direitos dos idosos mais conhecidos. Bom, os direitos dos idosos mais conhecidos são aqueles que são inerentes a todos os seres humanos. Direito à liberdade, igualdade, à intimidade, à privacidade. E a lei trouxe um recorte especial. Por quê? Por conta de fragilidades decorrentes da idade, se considera que os idosos têm uma desigualdade de oportunidades na sociedade. Por isso, para igualar, foram concedidos vários direitos especiais, como de atendimento preferencial, de gratuidade de transporte coletivo urbano, de reserva de 2 assentos em transporte interestadual. Desconto em atividades de lazer e cultura. Descontos de metade em atividades de lazer e cultura. Prioridade na tramitação de processos judiciais, processos administrativos e na restituição do imposto de renda também. Direitos a vagas reservadas em estacionamentos coletivos, né? A gente tem grande problema no shopping center, nos mercados, com invasões de vagas e tal. Mas isso daí é fiscalizável, é passível de multa hoje pela Lei Brasileira de Inclusão, desde que tenha a identificação do cartão do idoso no painel do veículo. E, enfim, a prioridade é a grande tônica da diferenciação dos direitos dos idosos. Tá certo. O Jefferson tem uma pergunta bem importante que a gente também ficou de falar sobre isso por aqui. Pode falar, Jefferson. Meu nome é Jefferson. Eu gostaria de saber como denunciar casos de abuso e maus tratos a um idoso. Bem, os canais são vários. O mais comum, o mais conhecido que existe no Brasil já há uns 4 anos é o Disque 100. Ele foi instituído pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e ele recebe as ligações e devolve para os serviços, para o Sistema de Proteção aos Direitos dos Idosos, Assistência Social, Ministério Público, Delegacias de Polícia, e é anônimo, né? Então, é um serviço que pode ser usado em qualquer tipo de violência do idoso. O Ministério Público do Estado de São Paulo, no site institucional, tem a informação como se identificar o promotor de justiça de cada, nós chamamos de comarca. Comarca é uma localidade que às vezes contém mais de um município. Sempre tem um promotor com atribuição na defesa do idoso. Dá para identificar no site quem é o promotor que pode receber essa denúncia, e nós temos também a ouvidoria do Ministério Público que pode ser identificada no site. E pode ser a denúncia sobre uma pessoa específica que está praticando esses maus tratos ou um estabelecimento? Sim, tanto faz, às vezes é o vizinho que ouve situações
que induz a uma violência. Que né? precisa ser investigada de que qualquer precisa forma. ser investigada, exato. Ou às vezes é algum familiar que prefere não se identificar, mas ele prefere que os órgãos identifiquem se existe mesmo um bom atendimento ao Tomem idoso. conta dessa situação, né? Tá certo. Vamos ver a pergunta da Marisa agora. Meu nome é Marisa. Que situações podem ser consideradas de risco para um idoso? Bom, a situação de risco para o idoso. A situação do risco do idoso, nós temos que primeiro identificar qual é o grau de autonomia que o idoso tem. O idoso é a pessoa que fez 60 anos de idade, mas isso não quer dizer que ele tem uma implicação de capacidade. Ele é um adulto com toda a capacidade civil, podendo exercitar todos os atos da vida civil. Agora, algumas situações com o evoluir do tempo, ligadas a demências, pode levar a um problema de autonomia, que é a condição psíquica, né? Então, a condição psíquica, ela tem que ser avaliada para saber se aquele idoso, numa situação externa, em que um avaliador, alguém de fora, diz ele está em risco, por exemplo, não querer um tratamento que pode salvar a vida dele, né? É realmente uma situação de risco. Se ele tiver autonomia, ele pode fazer as opções todas sobre a vida dele, o estilo de vida dele. Se ele não tiver autonomia, a interferência pode acontecer mais. Agora, é muito importante que ele seja sempre orientado dos direitos dele. Esse é o grande papel bacana, né, que o programa assumiu aqui, que é de fazer essa orientação. O Estatuto de Idoso está disponível no site, no Google, e os direitos estão todos lá. Então, são claros, né? A informação existe, basta a gente buscar também. Exato. Né? Tá certo. Vamos ver a pergunta do Zezinho? Meu nome é Zezinho. Gostaria de saber qual é a responsabilidade da família com o idoso. Bom, a família é um dos responsáveis pelos deveres de dignidade, de atendimento, de respeito, à saúde e juntamente com a sociedade e o poder público. Como é que a família responde? Genericamente a família responde na área civil, criminal, por maus tratos, por abandono, e na área civil com alimentos, ou eventual ação de indenização que o idoso possa ingressar. Mas é muito importante identificar, no caso concreto, qual que é a situação em que aquela família se nega ao atendimento ou aparentemente ao abandono. Muitas vezes foi uma situação de abandono do próprio filho na infância, violência doméstica, violência sexual, isso tem que ser bem considerado. Tá certo. Tem um assunto bem delicado, né? Cada caso é um caso, isso tem que ser avaliado individualmente, sem dúvida nenhuma, mas fica aqui também um recado para que não só os próprios idosos conheçam os seus direitos, a família também, para que consiga correr atrás desses direitos, caso o idoso não consiga fazer por si só. E no momento de contratar um serviço de uma entidade como essa, entidade de assistência ao idoso, que você tenha todas essas informações e todos esses cuidados, para que essa pessoa continue sendo cuidada com toda a dignidade, carinho e atenção que ela precisa, principalmente nessa fase da vida, né? Quero agradecer demais a Maricelma Meleiro, que é promotora de justiça e assessora do Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva, que é o CAU Cível, área do idoso e inclusão social do Ministério Público do Estado de São Paulo. Lembrando, o site do Ministério Público do Estado de São Paulo é o mpsp.mp.br, e vou deixar mais uma vez aqui o telefone do Disque Denúncia de Violação de Direitos Humanos, que é o Disque 100, o telefone 100, ligou, faz a sua denúncia, pode ficar anônimo, sem problema nenhum, né? Exato. Obrigada mais uma vez pela presença, está convidada a voltar, viu? Muito obrigada, até uma próxima.